Boa noite, meu nome é Ellen Cristina, eu sou da equipe 4. Minha equipe também é composta pelas acadêmicas Janice, Josiele, Jeane e Gerlice. Bom, eu vou dar introdução ao tema Atendimento Educacional a Portadores de Deficiência. A defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas portadoras de deficiência é a atitude muito recente na nossa sociedade. Essas atitudes, elas foram manifestadas, elas tiveram reconhecimento, tiveram conquista através de grupos de indivíduos que estão integrados às políticas públicas. Ou seja, essas políticas, elas buscaram os direitos às pessoas portadoras de deficiência na educação e também na sociedade. O atendimento a essas pessoas, seja adulto ou criança, ele precisa de um sistema educacional organizado e de um olhar mais cauteloso. Embora há outros séculos atrás, esses direitos eles não eram adquiridos. Ou seja, essas pessoas portadoras de deficiência, elas eram vistas como diferentes e excluídas da sociedade. A religião também pode ter sido um pouco influenciada. Como colocou o homem, a imagem e semelhança de Deus, e essas pessoas, elas eram julgadas imperfeitas, elas também acabaram sendo excluídas da sociedade, da educação, talvez também por conta de um pouco da influência da religião. E hoje nós podemos ver que elas estão incluídas, apesar de muitas dificuldades, elas estão realmente sendo incluídas a partir das políticas públicas. Boa noite, meu nome é Gerlice, seguindo ainda com o nosso trabalho sobre portadores de deficiência. Foi na Europa que surgiu os primeiros movimentos voltados para os portadores de deficiência, que foram expandidos para outros países, principalmente os Estados Unidos e Canadá, inclusive o Brasil. Quais são esses movimentos? Esses movimentos são a pedagogia de anormais, que é a pedagogia das diferenças, a pedagogia teratológica, que é a pedagogia que cuida da área dos alunos com problema anormal ou deformação congênita. Exemplo, são aquelas crianças que nascem só com um toquinho de braço, um toquinho de perna, e também temos a pedagogia curativa ou terapêutica. É aquela pedagogia que cuida da vida plena dessas crianças em comunidade, igualdade, direitos iguais, porque nós temos direitos iguais perante a lei. E também a pedagogia de assistência social. Qual é o objetivo dessa pedagogia? É amparar as pessoas que não têm total acesso à moradia, à educação, à saúde, a emprego. E por fim, tem a pedagogia emendativa, é aquela que trabalha com crianças com desequilíbrio mental. São aquelas crianças turbulentas, que são crianças perigosas, que não podem viver sozinhas em sociedade, porque elas são capazes de fazer qualquer loucura. E também essa pedagogia emendativa, ela também tem o nome de ortofrenia, que é a pedagogia voltada, como eu já disse, para essas crianças turbulentas e perigosas, que não podem viver junto com as pessoas normais. Obrigada. Dando sequência ao trabalho, vou falar um pouquinho sobre o novo sistema de Charles. Ele criou um código importante que consiste em pontes salientes numa folha de papel que podia ser utilizado para comunicar silenciosamente e sem luz de batalha. Conhecido como uma sonografia. Esse código foi bem recebido no Instituto de Jovens Cegos, em que ele visitou. Depois, o Braille modificou o sistema para um sistema de padrão escrita, que é usado para deficientes visuais e são usados até hoje nos dias atuais o Braille. E teve muita eficácia nesse código,
com esse trabalho, com muita motivação e ajudando a quem precisa com essa deficiência. Boa noite. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar de alguns métodos que ajudaram na evolução da educação especial. Ao contrário de Tarde, Seguin não trabalhou apenas com uma criança deficiente e estabeleceu o primeiro internato público para crianças retardadas mentais. Reconhecendo a importância do treino sensório-motor, ele pensou em um currículo de atividades contemplando esse treinamento através de cores e músicas para a motivação de aprendizagem dessas crianças. Outra médica que ajudou na evolução foi Maria Montessori. Ela aprimorou os processos de Tarde e Seguin e desenvolveu um programa de treinamento para crianças retardadas mentais no internato de Roma. Seu método é fundamentado na autoeducação, pois a aprendizagem tem que ser feita na trajetória e ritmo do aluno e não citada pelo professor. Esse método da autoeducação são trabalhados com materiais como bloco, encaixes, recortes, objetos coloridos e letras em relevo, adequando a didática às peculiaridades motivacionais dos alunos. Alice também foi outro destaque. Sua proposta era para deficientes de grau leves. Ela praticava as atividades em ambientes natural, defendendo o uso das instruções individual e em grupo, dando ênfase para deficientes sensoriais e motoras. Boa noite e dando continuidade ao nosso trabalho. Depois de 50 anos fundada a primeira escola para crianças cegas em 1784 na França por Valentin Hauer, foram instalados os primeiros internatos para cegos nos Estados Unidos. Em 1829, foi instalado o Asilo de Nova Inglaterra para cegos, que começou a funcionar com 6 alunos em 1832. E neste mesmo ano, em Nova York, foi fundada uma escola para cegos, que foi o Instituto de Nova York para a Educação dos Cegos. E a primeira escola para cegos inteiramente subsidiada pelo Estado foi a Ohio School for the Blind, fundada em 1837. E esse fato foi importante porque levou a uma organização dos pais dessas crianças a fundarem o New York State Cerebral Palsy Association, que é a Associação de Paralisia Cerebral do Estado de Nova York. Nessa associação, os pais levantaram os fundos tanto para centros de tratamento quanto para pesquisas. E da mesma maneira que esses fundadores fizeram, por volta de 1950, os pais de crianças com desenvolvimento mental retardado começaram a se organizar, com o objetivo principal de proporcionar atendimento a essas crianças e jovens nas escolas públicas primárias. Os pais dessas crianças se organizaram na National Association for Retarded Children, que é a Associação Nacional para Crianças Retardadas. A ANAC exerceu uma forte influência, ela exerceu uma grande influência em vários países, tendo sido a inspiradora da criação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que é a PAI no Brasil.